que falava, imagina como que Juruna vai entrar na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. Atravessa séculos de colonização para falar de igual para igual. Só porque a gente usa roupa, só porque a gente também usa celular, a gente não parou no tempo, não. A gente realmente está vivendo uma guerra dentro dos territórios indígenas. A única coisa que a gente queremos é paz. Pesquisas históricas mostram que povos indígenas lutaram as guerras da independência do Brasil no século XIX. Na época, a classe política acreditava que eles deviam abandonar sua cultura e seus costumes. Nosso convidado hoje é Ailton Krenak, ativista ambiental, escritor e filósofo. Porque saber o que foi preservado e o que mudou para os povos indígenas pode nos ajudar a entender que Brasil é este com 200 anos de independência. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Ailton Krenak, uma alegria e uma honra receber você aqui no Salão Nobre do Senado, cenário de tantas lutas dos povos indígenas, cenário da Assembleia Nacional Constituinte, na qual você teve um momento de protagonismo muito importante, que entrou para a história do país, um momento icônico, né? E eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência. Renata, foi uma experiência também para mim singular. Eu era um jovem que estava organizando o movimento indígena, que já era por si uma novidade. Eu não tinha, antes da minha geração, não teve movimento indígena. Nós tivemos a condição excepcional do deputado Mário Juruna, que se elegeu pelo Rio de Janeiro e que me antecedeu aqui em Brasília, falando no Congresso em várias ocasiões. Tinha que ver mais 50 Juruna, o Juruna já tinha mudado a Brasil. A minha intervenção na Constituinte, ela se deu de maneira surpreendente, através de uma emenda parlamentar. 120 mil brasileiros aprovaram que eu pudesse ter alguns minutos de defesa do capítulo dos índios na nossa Constituição. Ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas. Então foi uma circunstância muito especial, que eu fico achando que os jovens de hoje têm dificuldade de entender aquele contexto e de entender, inclusive, o que significa uma emenda popular. O Congresso está começando a ser descoberto pelos povos indígenas como um lugar decisivo para estabelecer outros padrões de relação dos povos indígenas com o Estado brasileiro, com a sociedade brasileira. Aquela minha experiência, ela foi decisiva, eu acho, para os povos indígenas, pensando nas outras gerações também que me sucederam, considerar a nossa relação com as instituições da República a partir de novas experiências. Um tema que me chamou muita atenção, fazendo a pesquisa para preparar essa entrevista, foi você defender uma nova constitucionalidade latino-americana, que traria uma forma diferente dos estados de se relacionarem com os povos ameríndios, né? Na época da Constituinte, você já defendia um Estado plurinacional, né? A emenda que você apresentou em plenário defendia um Estado plurinacional. Você pode falar um pouquinho a respeito? Naquela época, um enunciado desse parecia fora do lugar. Falar em Estado plurinacional para uma nação que estava saindo de um longo período de 21 anos de ditadura
Parecia uma coisa totalmente assim, visionária. Agora, quase 40 anos depois, avançou na América Latina, a partir do Equador, do Chile, e da Colômbia, da Bolívia. A Bolívia teve um presidente indígena, Evo Morales, que avançou no sentido de estabelecer novas relações internas às comunidades tradicionais, os povos originários e os colonos, né? Os não indígenas. Então, aqui no Brasil a gente fala, a elite e tal. Quando a gente fala isso, nós estamos sempre nos referindo aos brancos. Na Bolívia, não. Na Bolívia tem alguém que poderia ser chamado de uma elite e que ela é uma elite histórica que está ali desde a colônia. Muitos deles, inclusive, são indígenas, que estão na condição de privilégio econômico, que institui privilégio social. E o Evo movimentou essa estrutura interna da sociedade desigual, exatamente porque ele estava mexendo na estrutura do Estado e reconhecendo um Estado plurinacional. O mais interessante no debate em torno do novo constitucionalismo latino-americano é que ele não é um modelo fechado. Lá na Colômbia agora, nós estamos vivendo uma experiência muito inovadora. Lá, a Colômbia não é um dos estados vizinhos nosso, pan-amazônico, que estava na vanguarda da discussão sobre o novo constitucionalismo latino-americano. Mas eles enfrentaram, de fato, uma situação de eleições onde o presidente que se elegeu teve que compor com forças políticas internas e pensar uma governança plurinacional. O novo constitucionalismo latino-americano me entusiasma por isso. Ele não tem um modelo. Ele tem a experiência que aconteceu na Bolívia, tem o que está acontecendo no Chile, onde fizeram um plebiscito para ver se iam dar consequência ao projeto de constituição plurinacional. E houve um plebiscito que disse, não, a gente não quer tanta mudança, diminui. Então eles estão em discussão. Mas ele ensaia dentro da sociedade uma capacidade do exercício da que a gente chama de democracia. Democracia é essa capacidade quase que orgânica de constituir novas configurações da sociedade. Uma sociedade que não tem novas configurações está fadada ao desaparecimento. Existem outros exemplos de formas respeitosas de relacionamento entre Estados nacionais e povos indígenas pelo mundo, fora da América Latina? Quais são as experiências que te inspiram? Renata, a história colonial no mundo, ela é igual. Quando os povos da Europa foram colonizar a Austrália, a África, a Polinésia, a América do Norte, a América Latina, eles vieram com a mesma disposição autoritária. Eles acreditavam que esses povos da periferia do planeta tinham uma disposição para a servidão voluntária, que eles têm uma vocação para escravo. O meu amigo Eduardo Viveiros de Castro, ele tem um texto magistral, que ele fala dos involuntários da pátria. Esse texto do Viveiros de Castro, Involuntários da Pátria, ele mostra que nós somos engolfados por um Estado deglutidor que não deixa chance. Ou você é comido, ou você é devorado. A ideia de cidadania fica suprimida. A ideia de democracia é configurada a partir de cima. Eu desafio essa gente a me dizer onde é possível uma democracia que nasce do barro debaixo do chão. Você foi à Rússia conhecer um acervo de objetos e anotações sobre o povo Krenak feito por uma missão de pesquisadores russos. E nesse acervo havia anotações sobre a língua do seu povo que você desconhecia. Hoje, existem centenas de representantes de povos indígenas em universidades desenvolvendo projetos, pesquisas e pesquisas acadêmicas também sobre seus povos, né? Como é que você vê esse movimento e as consequências dele?
Eu vejo com uma alegria enorme, porque, falando daquela antropologia reversa, as línguas maternas, as línguas nativas, elas estavam num desprezo e num abandono tão grande que a ONU teve que declarar em 1995 a década de salvamento das línguas minoritárias no planeta. A gente estava com as línguas minoritárias no planeta desaparecendo vertiginosamente. Então a ONU lançou um programa, nós estamos já na segunda década de salvamento de línguas em situação de ameaça de extinção, de risco. A gente vai falar algumas saudações na língua indígena de cada um aqui. Eu sou Chavante. Bajajara. Funiô. Boa tarde. Eu Arron. Zanecaruque. Sou Tchacacá. Agora é boa noite. Maraué. Zané Pitun. Futeacacá. E por último vai ser bom dia, que no Chavante é Eroa Aue. Zané Coem. Ixaiacacá. E não são só línguas indígenas, tá? Línguas minoritárias no planeta estão sendo devoradas numa imagem parecida com aquela dos grandes peixes que comem uma montanha de tainhas e continuam nadando. As grandes línguas que comem o mundo é o inglês e agora o mandarim. Eles vão comendo o mundo. E as outras línguas pequenas vão virando lambari. Então, é preciso construir uma imagem sobre isso, porque senão as pessoas acham que línguas é uma coisa tão subjetiva, línguas desaparecendo, línguas que desapareçam. Acontece que a língua é um enunciado de mundo. Em algumas línguas, uma frase, uma palavra, ela decifra o mundo. A língua portuguesa tem também essa potência, parece que é a quarta maior, a língua mais falada do planeta. Eu aprendi a falar português e esgrimo essa língua como uma lança, uma espada, como uma flecha, para eu poder alcançar a cabeça dura das pessoas que não conseguem pensar sozinhos. Então eu disparo o pensamento deles usando essa língua portuguesa. Alguém me escuta falar do Estado português e pensa, ele não gosta dos portugueses. Eu adoro os portugueses. Foi lá em Portugal que eu concebi esse livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Quando eu fui lá à Rússia, que já está quase com 20 anos atrás, eu fui atrás de coisas que... Foi um baú de artefatos que um russo levou para lá e tinha as anotações fonéticas da língua Krenak. Quer dizer, não era texto, eram notações fonéticas, que depois era transcrito para o russo e depois para o inglês e outras línguas. E eu achei muito interessante o fato de que o visitante, há mais de 100 anos atrás, tenha anotado pequenos fragmentos de história oral, mitos dos Krenak, que agora a gente podia retomar o contato com eles como se a gente tivesse perdido um livro do Machado de Assis há 100 anos atrás, 150 anos atrás, e ter recuperado ele. Então a gente recuperou textos da nossa narrativa. Eu não vou dizer da nossa história, porque eles não são textos históricos. Eles são textos de cantigas, mitos, fragmentos de aventuras, histórias, muito interessante. E ele tem uma função muito importante, que é o de informar a gramática da língua Krenak, porque a nossa língua não é escrita. Até hoje a língua Krenak não tem uma gramática, mas a gente já tem pessoas como o Maná, o Joaquim Maná Runiquim, que já é um filólogo. Assim como o Ais e outros, o Sérgio Buarque, o Aurélio, né? Aurélio Buarque. Então, o Maná, ele escreveu uma gramática Runiquim, o dicionário Runiquim, e não para de trabalhar atualizando termos na língua Runiquim, que é uma língua muito viva, uma língua muito florescente. O tempo inteiro eles têm que criar novas palavras, por exemplo, para dizer o que é mudança climática. Como que numa língua de um povo dentro da floresta,
vai existir uma palavra correspondente à mudança climática. Eles criaram um termo para falar isso. Assim como outras línguas maternas daqui criaram expressões para falar luz elétrica, para nomear fenômenos e outras coisas que são produzidos pela novidade da tecnologia. Os Machacali arrumaram um nome para helicóptero. São línguas que inventam sentido das coisas. No seu livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que já foi traduzido para 15 idiomas, você fala do que considera ser o mito da sustentabilidade, que teria sido inventado por corporações para justificar a destruição da natureza. Mas a ideia de um desenvolvimento sustentável, ela é preciosa para parte da sociedade que não é dona de corporações, se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com os povos originários, mas vive nas cidades praticamente apartada da natureza. Existe uma solução intermediária? Existe algum, para você acredita que existe algum desenvolvimento sustentável? Podemos começar por uma equação simples, que ajuda a gente a entender o que é possível e que não se trata de escolha. Não é uma escolha. Ele é determinado pela história e é determinado também pelas condições objetivas que a história institui. A população humana do planeta é insustentável. Nós estamos proliferando no planeta sem levar em conta as necessidades que um ser humano tem para passar uma vida, mesmo que essa vida dure 20 anos, 30 anos. Mas nós queremos durar 200. Nós estamos inventando dispositivos para a gente nunca morrer. Então nós vamos virar uma humanidade eterna, comendo um planeta finito. Essa é a equação. Se você tem 2 laranjas e tem 500 mil pessoas, daqui a pouco não vai sobrar um favo para ninguém. Não tem sustentabilidade nisso. A equação é simples. Se a gente continuar comendo a Terra na velocidade que nós estamos fazendo isso, vai deixar de ser o mês de maio, junho, que faz aquela conta zero, que a gente zerou o consumo e já começa a comer a Terra o ano que vem. Vocês já devem conhecer essa conta. É aquela conta que mostra que um cidadão nos Estados Unidos consome 5 vezes mais energia do que um sujeito aqui no Brasil, por exemplo, ou na África. Mesmo na Europa, não tem uma capacidade de consumir energia quanto o hábito de consumo americano. Então, o topo da pirâmide desse modelo de humanidade que nós representamos é um sujeito que come 5 planetas por dia. E você chama isso de um tipo de pensamento mágico, né? É um tipo de um pensamento mágico, porque seria, por exemplo, eu estar aqui entre vocês, afirmando a vocês que isso é sustentável e que a gente pode, sim, terminar cada ano consumindo um planeta e abrindo um novo, como se fosse um panetone para o ano que vem. O pensamento mágico reside nisso. Se a gente contar para uma criança, olha, filho, pode comer esse bolo todo, que amanhã a gente tem outro. É um pensamento mágico. A criança acredita nisso. Mas muito provavelmente amanhã não vai ter outro bolo. Mas ela não pensa nisso. Porque aquela alegria, o contentamento, a farra que é ter um bolo para comer agora, ele vai obilaterar qualquer outra perspectiva, qualquer outra observação sobre uma ideia de futuro, um amanhã. Quer dizer, não tem amanhã. Eu abri uma outra discussão posterior a essa que dizia que o amanhã não está à venda. É o título de um capítulo do livro A Vida Não É Útil. É o título de um capítulo que diz que o amanhã não está à venda, porque o amanhã não está à venda é como se fosse uma pequena dissertação sobre a ideia de que a sustentabilidade é um mito. Quando você afirma que a ideia da sustentabilidade é um mito, para não ficar no vazio, você explica como se constitui esse mito. Ele se constitui vendendo o amanhã. A única maneira de você dizer que alguma coisa é sustentável é se você convencer o sujeito que está com você de que tem um amanhã e que amanhã vai corresponder exatamente à encomenda.
Você encomendou um amanhã. Então, amanhã vai chegar do tamanho que você encomendou. É um pensamento mágico. Nenhum economista decente faria uma projeção dessa, de que você pode dizer que o ano que vem a economia vai performar dessa maneira e tudo vai acontecer. Eu sei que tem alguns economistas mentecaptos que fazem previsão sobre isso, mas geralmente eles entram pelo cano. Krenak, na sua palestra na Bienal de Brasília, você fez uma linda defesa da capacidade de conviver com as diferenças, tanto entre os humanos quanto humanos e outras espécies. E eu queria fazer um recorte aí. No Brasil e em vários outros países do mundo, há famílias rachadas por paixões políticas. Essa divisão atinge também os povos indígenas. Você vê alguma forma de promover reconciliação? Eu vi um documentário mostrando a situação de um país na África, onde viveram uma tragédia que foi aquela mortandade dos Tutsi e dos Hutus em Ruanda, né? E depois daquela vertigem, onde os irmãos mataram uns aos outros, eles foram ao fundo do poço. Parece que a única cura que eles encontraram foi a de botar no mesmo ambiente as pessoas que sofreram as violências desordenadas entre as famílias, para que eles se perdoassem uns aos outros e começassem tudo de novo. Eu fiquei admirado. Fiquei admirado por ser a mesma geração das pessoas que ainda tinham as cicatrizes, braço cortado, cabeça rachada, dedos da mão amputados com facão, filhos mortos, irmãos mortos. Aquelas pessoas tinham derretido por dentro. E agora elas estavam ali um diante do outro, chorando e se perdoando. É uma tragédia que só pode suceder a uma guerra, a uma desgraça tão grande. Eu, na verdade, vejo isso com uma tristeza muito grande, porque ela mostra que nós, os humanos, só atinamos com a desgraça quando ela nos atinge de uma maneira tão fatal. A gente parece que só muda para repetir o erro. E isso é muito chato, no mínimo. Nenhuma criança tem paciência com esse tipo de burrice. As crianças são muito críticas. Meu filho estava com 7 para 8 anos e eu cheguei de uma dessas viagens que eu faço, que às vezes implica sair 2, 3 semanas da aldeia. E eu estava estendendo roupa no varal com ele foi me ajudar e perguntou para mim assim: pai, e essas viagens suas? 7 para 8 anos. Quando é que você vai parar com essas viagens bobas? Os adultos inventam viagens bobas para vender livro, dar palestra, fazer política, trocar um vaso de lugar, e não percebe que o tempo da convivência com as nossas crianças, com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso pai, com a nossa mãe, deveria ser considerado o presente mais precioso. E que a utilidade das coisas são nós que damos. Nós atribuímos utilidade às coisas. Mas a vida não é uma coisa. E a vida não é útil. Ela não tem utilidade. A vida não é utilitária. Utilitário é um espanador de pó, um aspirador, um liquidificador, uma câmera. Ela é útil. A vida não é útil. A vida é uma fruição. Convidar as pessoas à experiência da vida como fruição parece que é ofício de poesia. A pessoa, mas esse cara não é prático. Ele fica falando de poesia. Poesia não enche barriga. Poesia não constrói casa. Poesia não constrói pontes. Ora, direis ouvir estrelas. Então é isso. Poesia. Krenak, muito obrigada pela entrevista.
Um prazer poder conversar com você. O homem, que é da mata, silvícola, selvagem, nativo, indígena, o índio, carrega o mundo dele dentro da alma. E o mundo dele o carrega em sua alma também. Ele e o outro são um, a mata e ele. Ele também é a mata. O rio que ele rema corre nele. O bicho que ele mata na mata quando tem fome, às vezes é o mesmo bicho que come o homem. Para o índio, o homem é um bicho. E até o que não é bicho pode, por vezes, ser homem. Ele se entende com a mata, até o silêncio. A verdade é que, antes de tudo, é com o silêncio que ele aprende. Tudo isso é o mundo do índio. E como lhes disse, ele é o seu mundo. Ele o carrega dentro da alma, como a alma do mundo dele o carrega também.